Olá, muito bom dia. A graça e a paz de Jesus seja com a sua vida mais uma vez, nesse dia especial. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que se encontra aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, dos versículos 12 em diante, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que o Espírito Santo possa, mais uma vez, alcançar o meu e o seu coração, o meu e o seu entendimento, através desta palavra. Queridos, eu quero deixar como tema o sofrimento por causa de Cristo, ou sofrendo por causa de Jesus. Quando nós falamos em sofrimento, o tema é muito abrangente, nós não temos tempo para tratá-lo de uma forma mais ampla, mas eu quero me ater a respeito desse tema no que diz respeito a esse texto que acabamos de ler. E o apóstolo Pedro está escrevendo aqui para um grupo de irmãos que estão, no início da sua carta ele vai falar isso, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos ele vai explicar para quem foi direcionada essa carta. Eram os irmãos que estavam na dispersão, ou seja, irmãos que estavam passando por uma perseguição muito grande, e Pedro é levantado por Deus para encorajar esses irmãos para que eles permanecessem firmes dentro do propósito de Deus para a vida deles. Inclusive, Pedro vai desmistificar algumas coisas, especialmente em relação ao sofrimento. E uma das verdades que Pedro vai tratar aqui com os irmãos, e que é uma realidade para mim e para você, é que o sofrimento por causa de Cristo não deveria ser algo que nos surpreende. Ou seja, o sofrimento por causa de Cristo não é um acidente de percurso, mas é a agenda de Deus para mim e para você. Pedro diz aqui no versículo de número 12, não estranheis o fogo ardente que vem no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo é que isso faz parte da caminhada cristã. Você se lembra de quando Deus levantou Moisés, ele vai chamar Moisés para tirar o povo do Egito? Qual é a figura que Moisés vê? Ele vê uma sarça queimando, porém essa sarça não se consumia. E o que significa isso? A sarça representava o povo de Deus que estava sendo subjugado, que estava sendo escravizado no Egito, que estava sofrendo, que estava passando por angústias e por grandes privações. Mas aquele povo não era destruído. Aquela sarça não se consumia. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo para os nossos irmãos. O sofrimento por causa de Cristo. Nós precisamos entender que isso faz parte da nossa caminhada. Faz parte daqueles que um dia se decidiram por Jesus. Uma segunda verdade que Pedro vai trazer é que nós, por conta disso, pelo entendimento que nós passamos a ter, que o sofrimento faz parte da agenda de Deus e não é um acidente de percurso, Deus não foi pego de surpresa, Deus não estava distraído e por isso algumas coisas estão acontecendo conosco,
Pedro vai dizer no versículo seguinte que nós deveríamos nos alegrar pelo fato de estarmos passando pelo sofrimento. Sabe por quê? Porque aí nós estamos nos identificando com Jesus. Ele está dizendo aqui, olha, pelo contrário, alegrai-vos na medida que vocês sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Conta-se certa vez que Alexandre, o grande conquistador do Império Greco-Macedônio, um homem que influenciou o mundo com a sua cultura, inclusive o Evangelho foi escrito na língua grega do Novo Testamento, justamente porque o grego naquela época representava o que hoje representa o inglês no mundo todo. Era a língua universal. Por quê? Porque Alexandre o Grande fez esse trabalho. E ele era um homem muito valente, um homem conquistador, guerreiro, e certa vez ele chega para fazer revista a sua tropa, e ele fica sabendo, por intermédio de um dos seus comandantes, que um dos seus soldados havia fugido da batalha. E ele então pergunta onde é que esse homem está, e ele, quando orientado, então vai em direção a esse homem. Ele estava sentado, entristecido, e Alexandre chega-se para ele e diz assim: soldado, qual é o seu nome? E por ironia do destino, o nome do soldado era Alexandre. Ele diz Alexandre. Quando este homem responde Alexandre, ele é tomado de uma grande ira e ele pergunta de novo: soldado, qual é o seu nome? E ele diz todo trêmulo: Alexandre. E pela terceira vez, ele eleva sua voz e diz: soldado, qual é o seu nome? E o soldado diz: Alexandre. Alexandre o Grande vira-se para ele e diz o seguinte: ou você muda de atitude, ou então você muda de nome. Porque o seu nome não condiz com a atitude que você está tendo. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que se nós nos colocamos, se nós nos identificamos como cristãos, nós precisamos nos conformar com a realidade do nosso Mestre. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, não sermos covardes, mas aceitarmos o sofrimento por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Em um mundo cujos valores estão completamente deturpados, cujos homens se afastam cada vez mais de Deus. Então Pedro está dizendo: se alegrem, porque vocês estão sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E ele vai mais longe. Ele diz assim: e aí a sua esperança vai ser renovada quando ele voltar, porque vocês vão se exultar na sua vinda. Por quê? Porque vocês entenderam e vocês se submeteram a esse processo pelo qual o Senhor os colocou, de transformação do seu caráter à imagem de Jesus Cristo. Queridos, o sofrimento por causa de Cristo é a agenda de Deus para nós, para trabalhar o nosso caráter e nos conformar à imagem de Cristo. O sofrimento deveria trazer para nós alegria, não pelo sofrimento em si, mas por entendermos que um fruto de justiça está sendo produzido mediante esse fogo, essa tribulação, esse sofrimento pelo qual nós estamos passando. Agora Pedro também vai dizer para mim e para você, ele vai fazer uma distinção entre um tipo de sofrimento e outro. Ele vai dizer o seguinte: não sofra, porém, no versículo 15, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem. O que Pedro está dizendo é o seguinte: existe um sofrimento que não vem como propósito de Deus para a nossa vida, mas existe um sofrimento que na verdade está se colocando dentro do princípio de semeadura e colheita. Nós estaremos simplesmente colhendo um mau fruto de uma má semente que colocamos na terra. Não sofra por conta dos seus pecados. Não sofra por conta da sua desobediência. Não sofra por causa da sua teimosia. Não sofra por conta da sua autossuficiência. Não sofra por causa desse coração endurecido. Mas se você sofrer como um cristão, regozije-se,
Alegre-se, talvez seja essa a sua realidade. Se você é um cristão, você sabe do que eu estou falando. Se você tem Jesus no seu coração, você sabe do que eu estou falando. O texto chega a dizer para nós: porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se sofremos segundo o propósito de Deus, como ele vai dizer no versículo de número 19, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Permaneça fazendo o bem, permaneça obedecendo a Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque essa é a agenda de Deus para nós, para nos transformar à imagem de Cristo. Porque este é o propósito de Deus, para que sejamos aprovados. Querido, que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que Deus nos prova para nos aprovar. Um mestre, um professor, quando ele aplica uma prova, o seu sentimento é de que os alunos possam responder. Ele vai aplicar essa prova para ver se eles estão realmente aprendendo. Se isso começou a fazer parte da vida deles, ou se é só um conhecimento que tiveram, mas que pelo fato de não se aplicarem aquele conhecimento, aquilo se tornou como águas passadas, que já nem são mais lembradas. Toda prova tem um objetivo de Deus para nos tornar aprovados. E ao sermos aprovados, recebamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que você possa permanecer firme em meio aos sofrimentos da caminhada cristã. Hoje em dia não ouvimos mais tanto a respeito disso. Estamos ouvindo muitas mensagens que são carregadas de autoajuda. Afinal de contas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão precisando de um alívio. Deixa eu dizer algo a você. O verdadeiro alívio, o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto é a verdade da palavra de Deus. Deus não tem um anestésico para nos dar. Ele tem a verdade, ainda que seja uma verdade dolorosa, que vai trazer um sofrimento por um tempo momentâneo, mas Ele está nos preparando para viver a eternidade com Ele. É isso que eu e você precisamos entender. Existe uma eternidade que está sendo preparada para todos aqueles que perseverarem mesmo em meio ao sofrimento. Eu quero orar com você. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra e nós te pedimos, Senhor, venha com o teu entendimento para com as nossas vidas. Dá-nos entendimento. Dá-nos, Senhor, compreensão a respeito da verdade do sofrimento. Nós não queremos viver uma vida de sofrimento sem sentido, sem propósito. Como diz o texto, se intrometendo em negócio de outros, como assassinos, como corruptos, como pessoas que vivem segundo os conceitos do mundo, mas nós estamos dispostos a sofrer por amor ao Senhor, por amor à causa do Evangelho. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Esta é a alegria que nós temos em saber que mesmo em meio ao sofrimento, há um propósito grande do Senhor. Por isso nos regozijamos nesta manhã e que haja consolo e conforto do Senhor, encorajamento para aqueles que estão ouvindo esta palavra. Em nome de Cristo é que oramos e te agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe mais uma vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.